Amados filhos e filhas de Nossa Senhora, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje nós iremos meditar sobre os sacramentos da penitência, o sacramento, como nós costumamos dizer, da confissão. E está, se depois vocês quiserem conferir, no Catecismo da Igreja Católica. Como todo sacramento, a penitência é uma ação litúrgica. São esses ordinariamente os elementos da celebração: saudação, a bênção do sacerdote, uma leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a contrição, exaltação ao arrependimento e, finalmente, confissão, que reconhece os pecados e se manifesta ao Padre, imposição e aceitação da penitência e absolvição do sacerdote, louvor de ação de graças, a despedida e a bênção do sacerdote. A liturgia bizantina conhece diversas fórmulas da absolvição, formas deprecativas que exprimem admiravelmente o mistério do perdão. Veja que maravilha a oração. Que o Deus que pelo profeta Natã perdoou a Davi, que confessou seus próprios pecados, a Pedro, quando chorou amargamente, a prostituta, quando lavou os pés com lágrimas, ao publicano e ao filho pródigo, que esse mesmo Deus vos perdoe por mim, pecador, nesta vida e na outra, e vos faça comparecer no seu terrível tribunal, sem vos condenar. Ele que é bendito no século dos séculos. Amém. Veja que maravilha de oração do perdão. O sacramento da penitência também pode ter lugar no quadro de uma celebração comunitária, na qual as pessoas se preparam juntas para a confissão e também juntas para agradecer pelo perdão recebido. Nesse caso, a confissão pessoal dos pecados, a absolvição individual são inseridas numa liturgia da Palavra de Deus, como leituras e homilias, exame de consciência em comum, pedido comunitário de perdão, a oração do Pai Nosso e a ação de graças em comum. Essa celebração comunitária exprime mais claramente o caráter eclesial da penitência. Mas seja qual for o modo da celebração, o sacramento da penitência sempre é, por sua própria natureza, uma ação litúrgica, portanto, eclesial e pública. Em caso de necessidade graves, pode recorrer à celebração comunitária de reconciliação com a confissão e observações gerais. Recentemente nós vimos o nosso Papa Francisco, com esse problema que nós estamos vivendo, com essa epidemia que isola o mundo inteiro. Ele nos deu graças de pedir, Senhor, perdão dos nossos pecados, reconciliar com Deus intimamente, comprometer ao Senhor de jamais cair naquele pecado e depois que passar essa tempestade dessa enfermidade que arrasa o mundo, procurar um sacerdote e fazer a sua confissão. Portanto, com essa graça que nos foi concedida, poderemos nos aproximar do sagrado sacramento da Eucaristia, porque Deus é misericordioso. Ele usa de todos os meios para nos libertar do pecado. Mas temos que ter o firme propósito. Logo que passar esse problema dessa epidemia, nós procurarmos um sacerdote e reconciliar com Deus através dos sacramentos da confissão. Deus é misericordioso e Ele usa de todos os meios para nos libertar do pecado. Prova é, foi seu filho pregado numa cruz,
derramou seu sangue para nos salvar. Essa necessidade grave pode apresentar quanto a perigo iminente de morte, sem ou que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. Isso chama-se confissão comunitária. Antigamente, nas primeiras sexta-feiras do mês, sempre usava essas orações. A necessidade grave pode também apresentar-se quando tenha visto um número de penitentes e não havendo confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de um modo que os penitentes, sem culpa em sua parte, se virem privados durante muito tempo da graça sacramental ou da Sagrada Eucaristia. Neste caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Cabe ao bispo diocesano julgar os requisitos para absolvição geral existem. Um grande concurso de fiéis, na ocasião das grandes festas e das peregrinações, não constitui caso de tal necessidade que não é coisa grave. A confissão individual e integral seguida da absolvição de nossos pecados continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis reconciliam com Deus e reconciliam com a Igreja, salvo de uma impossibilidade física ou moral dispensar dessa confissão. Há razões profundas para isso. Cristo age em cada um dos sacramentos e dirige-se pessoalmente a cada um de nós pecadores. Veja que maravilha. Filhos, os teus pecados estão perdoados. Está em Marcos 2, versículo 5. Ele é o médico que debruça sobre cada um dos doentes que tem a necessidade de ser curado por ele. Ele só ergue e reentrega a comunhão fraterna. A confissão, veja que maravilha, a confissão pessoal é, pois, uma forma que significa a reconciliação com Deus e com a Igreja. E na instituição do sacramento da Eucaristia, do sacramento da confissão, o Cristo disse aos apóstolos, hoje os nossos padres, os presbíteros, os bispos, dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles quais os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Portanto, o Padre que está nos atendendo pode ter muito mais pecado do que nós que vamos procurá-lo. Mas naquele momento, ele que foi ungido e teve a graça do Senhor para esse dom dado por Cristo, ele tem o poder de perdoar os pecados. O único pecado que não tem perdão, que não pode, tem que ser um bispo, uma autoridade maior, é o pecado contra o Espírito Santo. Mas graças a Deus ninguém vai cometer isto. O perdão dos pecados cometido após o batismo é concedido por um sacramento próprio chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. Tudo é um sacramento, dados vários nomes. Quem peca fere a sua unidade com Deus, o seu amor, sua própria dignidade de ser chamado, de ser filho de Deus, e a saúde espiritual da Igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Portanto, busquemos o Senhor, sempre gosto de dizer, enquanto Ele se deixa encontrar. Nós não podemos procurar agora, nesse momento, o sacramento da confissão, devido a essa epidemia, que os padres não vão poder ficar de cara a cara com as pessoas para atender confissões. Mas a nossa Igreja Santa, ela dá recurso para tudo. Portanto, faça um ato de contrição bem feito, procure reconciliar-se com o Senhor e espere. Oportunamente, procure um sacerdote, confesse os pecados e fique santo para alcançar as graças. Mas primeiro, comprometer-se com o Senhor de não cair novamente naquele pecado. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos dará o perdão.
E a única elemento que tem poder para perdoar pecado são aqueles que foram ungidos sacerdote, ordenados por um bispo e está a serviço da igreja para perdoar. E ele está servindo a Deus e aos irmãos através do perdão dado por Jesus Cristo. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. E outra maravilha, essa palavra que acabamos de rezar, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a qual retiverdes serão retidos. Então, buscai o Senhor, e por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, vos abençoe o Deus misericordioso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou dessa meditação, inscreva-se, passe para frente, leve avante, para que possamos levar a palavra do Senhor adiante. Grandes mistérios nós estaremos estudando. Vamos estudar esse mês esse documento da igreja, são os sacramentos. E o Senhor nos dará a grande bênção do céu. Tenha a todos uma feliz semana na paz do Senhor. Amém.